Fala galera, beleza? Como ganhar dinheiro nesta quarta-feira de Champions League? Bom, eu sou o Thor, esse é o canal sobre trader esportivo e antes de tudo, eu sempre esqueço, se você está vendo esse vídeo, primeira coisa que você tem que fazer, se inscreve no canal se não é inscrito e deixa o like no vídeo, beleza? Vamos lá, não vou me alongar aqui. Tivemos aqui agora vai ser dia 13, tivemos aqui umas análises perfeitas, praticamente tudo bateu, acho que duas entradas ali não bateram. E aqui, vou colocar aqui. Bom, eu separei aqui, ó, 10 jogos pra gente trabalhar. Eu vou ver os que já aconteceram. 10 jogos pra gente trabalhar nesta quarta-feira. Lembrando, aqui eu desenho cenários. Algumas entradas podem sim ser usadas como entradas punters, porém, o que que eu faço? Aí vai de cada um. O que que eu faço? Eu faço o meu planejamento, vejo aqui, eu tenho um sistema onde eles me mandam as maiores probabilidades, se entrar dentro dos métodos, se apitar, eles me enviam também. Mas olha só, independente de qualquer coisa, entenda, o que que eu faço? Eu faço a minha análise e se o jogo entregar aquilo que os nossos métodos pedem, der o match, aí sim eu executo a entrada, beleza? Simples assim. Então, por exemplo, eu separei aqui 10 jogos. Significa que eu vou operar nos 10 jogos? Não. Significa que eu não vou operar é, em jogos que. Significa que eu não vou operar em jogos que não esteja dentro desses que eu analisei? Também não. Significa que aqui eu tenho um norte maior, ou seja, eu já sei basicamente os horários que eu vou operar, o que, que eu vou buscar. Isso fica muito mais claro. Isso faz com que eu seja muito mais positivo e produtivo no meu dia, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Leipzig versus Young Boys. Primeira coisa que você tem que olhar, olha isso. O que, que os times buscam? Young Boys não tem chance de classificar para a Champions League. Leipzig não tem chance de tomar o lugar do Manchester City. O que, que vale esse jogo? Porra nenhuma. A única coisa que o Young Boys não pode tomar uma goleada assim, histórica, porque o Estrela Vermelha, se ele vencer e tal, enfim, é praticamente impossível qualquer um mexer essa posição aqui. Então, assim, esse é um jogo que não vale nada. E entenda uma coisa, por exemplo, ó, isso daí é algo que o robô, os dados, eles não vão computar, porque eles vão analisar friamente o Leipzig e o Young Boys. Isso é de uma capacidade do trader. Então, por exemplo, eu sei, pô, mano, esse jogo não vale nada. As análises vão me mostrar uma probabilidade maior pro Leipzig. Se a gente for ver aqui, ó, a probabilidade do Leipzig 1,36, cara, tá muito alta a probabilidade do Leipzig vencer, mas ele realmente vai dar vida para vencer esse jogo que não vale de porra nenhuma? Essa é a questão. Então, toma muito cuidado com isso. Por exemplo, como teve vários jogos hoje, vários, que não valia mais nada. Então, tipo, o time vai dar vida para vencer, entende? Então, assim, ó, a probabilidade do Leipzig vencer é muito grande, mas vale alguma coisa? Vale nada. Então, praticamente, eu não vou fazer nada nesse jogo. Estrela Vermelha versus Manchester City. Manchester City é provável que ele vença. Se a gente for analisar os números frios, cara, o Manchester City, essa odd tem muito valor, muito valor. Porém, cara, o Manchester City não está jogando bem. Com toda a certeza do mundo, ele vai querer poupar jogador por causa da Premier League, que não vem tão bem assim. Aqui ele já está classificado em primeiro. Significa que o Manchester City quer perder? Não, óbvio que não. É óbvio que ele não quer perder, é óbvio que ele quer fazer 100%. Mas assim, entre poupar jogador para a Premier League ou jogar com um time titular, dar vida no jogo que não vale de porra nenhuma, a questão é essa. Então, esse jogo também é um jogo que eu passo. A não ser agora, por exemplo, começou o jogo, o Leipzig está amassando. Eu posso fazer alguma coisa. Pô, começou o jogo, Young Boys está amassando. Eu posso fazer alguma coisa. Começou o jogo, Manchester City está amassando. Eu posso fazer alguma coisa. Mas, a princípio, no pré-live, não são jogos interessantes. Não são jogos interessantes. Aí nós temos ali ó, o Inter versus Zurich. Aqui pode ser algo interessante. Se a gente for buscar na classificação, Zurich buscando ali ó, o líder Young Boys.
O time ali não vai brigar por mais nada. É um jogo muito interessante, tem valor esse jogo. Olha a race que tá os dois times. Então, assim, ó, esse jogo, se eu quero vir mais tranquilo aqui, eu posso buscar duas análises para a gente fazer. Se eu sou mais cauteloso, eu venho para buscar no mínimo um Winter. Caramba, tá bom. Winter Tour. Eu venho para buscar um possível lay ao Winter. Ou seja, o que eu venho buscar? Pô, o que é o lay, Thor? Lay é quando você acredita que o time não vai vencer, beleza? Ou seja, o jogo pode ser vitória ou empate. Vitória para o Zurich ou empate, beleza? Agora, se eu estou vendo, por exemplo, ó, o que eu vou ver nesse jogo aqui? O Zurich está melhor em campo, mas ele não está atacando. A PPM não está acima de 1 e tal, mas ele tá comedido o jogo. Eu venho para trabalhar contra o Inter. Se o Zurich estiver amassando, aí sim eu posso vir para trabalhar um back ao Zurich, beleza? Tudo depende do jogo. Porque eu sou trader, eu não sou mãe de nada, eu não sei exatamente o que vai acontecer agora. Independente do que acontecer, eu vou operar se o jogo entrar nos meus métodos, beleza? Simples assim. Leicester versus Millwall. Aqui, olha só, eu sempre falo, você tem que buscar odds de valor. Mas o que é uma odd de valor? Uma odd 1,20 é odd de valor? Odd 2,10 é odd de valor? Essa é a questão. Por exemplo, hoje eu vi valor na odd do Real Madrid, odd 2, odd 4, odd 8, eu vi valor. O Leicester, odd 1, aí já mudou, 1,40 tem valor? Minha opinião, tem muito valor. Se a gente for ver aqui, ó, essa é a Championship, segunda divisão da Premier League. O Leicester tá ali, ó, a 2 pontos que separa, ele pode buscar a liderança nesse jogo. A gente for ver o adversário vem muito mal, briga ali pela zona de rebaixamento, jogando fora, jogando em casa o Leicester, olha só, 8 vitórias e apenas 2 empates. Já o Millwall tem apenas 3 vitórias jogando fora de casa. Então é um jogo que tem valor. Odd 1,40 para o Leicester tem muito valor. Então eu vou ficar de olho aqui, ó, Leicester. Vou ficar de olho sim para buscar um back ao Leicester, beleza? Eu vejo valor nessa odd. Depois ali nós temos Atlético Madrid versus Lazio. Minha opinião, acredito sim que o Atlético Madrid, antes de analisar qualquer cenário, Atlético Madrid é um pouco mais time do que a Lazio. Porém, o que nós temos que analisar aqui também, os dois times já estão classificados. Aqui a briga é para quem vai ficar em primeiro e segundo. O Atlético Madrid já está em primeiro. O empate o garante. Então, assim, o Atlético Madrid vai buscar uma vitória ensandecidamente. A Lazio não tem nada a perder. Se ela tomar uma goleada, ela vai ficar em segundo. Se ela perder de muito, perder de pouco, ela vai ficar em segundo. Então, assim, acredito que a Lazio vá para cima e dê opção ao Atlético Madrid. Porém, o Atlético Madrid é um time que se defende muito bem. Então, esse jogo é muito complicado. Na teoria, eu iria buscar um back ao Atlético Madrid. Mas é um jogo que eu deixo 100% pro live. Porto versus Shakhtar Donetsk. Aqui é um jogo interessante também, porque os dois times brigam para a segunda posição. O Barcelona já está classificado. Tem ali uma leve chance ainda dos dois times buscarem ficar em primeiro colocado. Muito difícil, mas tem chances. O Porto ele precisa apenas não perder. E aí isso traz um problema. Acredito que o Porto é mais time, acredito que o Porto tem muito mais probabilidade de vencer a partida também. Concordo com essa odd, está justa, porém o Porto não necessita vencer. E às vezes isso pode complicar o time. Às vezes o time pensa, putz, eu não preciso vencer essa partida, então o empate está bom para mim. E aí se torna muito perigoso. Agora, começou o jogo. Se a gente for colocar tecnicamente, Atlético Madrid é mais time do que a Lazio hoje. Porto é mais time do que o Shakhtar Donetsk hoje. Então, por exemplo, eu vou até colocar aqui, ó, o que eu quero buscar. Não significa que eu vou buscar e não vejo
muito valor aqui, beleza? Mas eu posso sim buscar um back ao Atlético Madrid. Eu posso sim buscar um back ao Porto. É aquilo, não são entradas aqui que eu quero muito buscar. Por quê? Porque, cara, não tá de acordo com o que os meus métodos pedem. Por exemplo, essa odd está muito baixa para um confronto que eu acredito que vai ser muito mais disputado. Agora, começou o jogo, o Atlético Madrid está amassando. Começou o jogo, o Porto está amassando. Eu venho para buscar o back tranquilamente, sem medo, beleza? Celtic versus Feyenoord. Aqui, olha que jogo difícil. Os dois times não brigam mais por nada. Por quê? Feyenoord não consegue chegar na Champions League mais. Celtic não consegue chegar na Europa League, ou seja, esse jogo não vale de absolutamente nada. Olha quanto o mercado está dando. Cara, praticamente um empate técnico aqui. Então esse é um jogo que com toda certeza eu nem vou olhar. Royal Antwerp versus Barcelona. Aqui tem um jogo interessante, tá? Porque o Barcelona ainda tem a probabilidade de perder o primeiro colocado. Real Madrid está 100% na Champions League, adversário. Barcelona, na minha opinião, não está jogando o fim da bola, perdeu, tomou uma goleada do Girona. Girona é uma sensação da Europa. Mas aqui, se a gente for olhar, o Royal Antwerp não briga mais por nada. Óbvio, ele vai querer ganhar para fazer o jogo ali, tipo assim, primeira vitória e tal. Mas é um jogo para se buscar um back ao Barcelona. A princípio, eu vejo o maior valor Barcelona neste back. Pode ser o maior valor. O primeiro ou o segundo colocado vale muito, então acredito um empate do Barcelona já garante ele, até perdendo ele tem chance de se classificar em primeiro, mas eu vejo valor nesse back, 1,55 para o Barcelona tem valor. Se a gente for ver o último jogo entre eles, 5-0, então assim, a diferença é muito grande, então eu vejo valor nesse back Barcelona assim. Agora chegou os dois jogos do dia. Newcastle, Milan, Dortmund e PSG. Vamos lá. Minha torcida, eu torço muito para que o Newcastle ele passe de fase. Tá muito difícil. Tem que vencer, ainda torcer, então assim, é praticamente impossível. Entre o Newcastle, aí que a gente tem que saber separar o que é torcida e o que é realidade. O Newcastle, ano passado, ano retrasado, vinha muito bem. Esse ano não vem tão bem assim. Não vem tão bem assim. Perdeu os últimos jogos de bobeira, empatou, por exemplo. Cara, tava vencendo o PSG, tinha que segurar, sofreu um empate. Então, cara, é muito difícil. Acredito que o Newcastle é mais time do que o Milan, vai jogar em casa. Então, eu venho com a ideia aqui do Newcastle. Eu venho para buscar um back ao Newcastle, mas é muito perigoso, tá? Essa odd tem muito valor, mas o Milan é um time interessante, também tem as mesmas chances do que o Newcastle, então assim, é um jogo muito perigoso. Para eu entrar nesse jogo, o Newcastle tem que estar muito melhor, beleza? O Newcastle tem que estar muito melhor. E ali também Dortmund versus PSG. Olha só, eu gosto do Newcastle, e eu odeio o PSG. Odeio, odeio. Olha só, mano. Olha só. Se você está vendo esse vídeo até aqui, primeira coisa, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você acha dessas análises. Comenta aí, eu quero saber de você. E o que você acha que vai acontecer? Você vai ver essas análises antes do jogo, então eu quero saber se você concorda. Pô, esse time vai vencer, esse time não vai. Comenta aí. Dortmund versus PSG. Eu odeio o PSG, mas o PSG só depende dele para se classificar. Só depende dele para se classificar. Acredito que até um empate o classifique. Então, assim, eu tenho que torcer para o PSG perder. Esse jogo entre os dois, se eu pegar aqui, eu acho que o PSG venceu. É isso mesmo. O PSG venceu por 2-0. Cara, o Dortmund é um time assim completamente imprevisível. Ele pode vencer o líder do campeonato e perder para o pior time. Então, o Dortmund é um time muito complicado. O PSG não vem tão bem, tem só, cara, de craque mesmo, tem só o
Mbappé, tem só Mbappé, então assim, é um jogo muito difícil, 100% live. Gostaria de buscar algo contra o PSG, mas o PSG vai para cima, ele vai buscar a vitória, até porque ainda pode buscar a liderança, é o confronto direto. Então, por exemplo, se ele vencer, ele vai a 10 e ele fica em primeiro colocado. Então, o Dortmund, o que acontece? O Dortmund ele não precisa da vitória, o empate seria muito bom para o Dortmund. Cara, é difícil, mas eu acredito que o Dortmund vai mais para segurar, para não perder. Então eu venho com a ideia de buscar um lei goleada, porque mesmo que ele esteja vencendo, eu acredito que ele não vai se jogar, porque um empate para o Dortmund vale muito. Então é um jogo interessante para gente operar aí. É muito difícil, cara, 100% live, porque esses dois times eles são 100% live. Os dois times são 100% live. Muito imprevisível. Se você acha que o Dortmund vai bem, ele perde. Se você acha que o PSG vai mal, ele vence. Então, assim, é muito previsível. Então, basicamente, novamente, olha só. Cara, tem jogos muito interessantes. Por exemplo, ó, se o Manchester City entrar com o time titular e estiver pressionando, pô, é infinitamente mais time, então dá para buscar o back City, back Zurich ou Lei Winter, dá para buscar o back Leicester, dá para buscar o back Porto, back Barcelona. Então, assim, calma, olha só, entenda. Fez análise para live? Calma, paciência. Cara, é muito simples. A PPM está acima de um. O time que você estava esperando, que é melhor, está se comportando bem, é simples. Back. Simples assim. Fechou? É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.